Hebreus capítulo de número 11, versículo 6. Hoje eu vou falar um pouquinho, amém? Muito boa noite para você que está ao vivo com a gente, pelas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, onde você estiver, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Hoje eu vou falar em Hebreus capítulo 11, versículo 6, amém? Jesus tem uma palavra poderosa para ministrar ao nosso coração. O título da mensagem de hoje é 5 coisas que Deus não pode fazer por você. Amém? Existem 5 coisas que Deus não pode fazer por você, que é você mesmo que tem que fazer. Amém? Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, onde nós vamos ler. Mas antes disso nós vamos orar sobre essa mensagem. Jesus, eu estou diante das pessoas mais importantes da face da terra. A palavra do Senhor diz em Efésios que o Senhor entregou o seu Filho para morrer pela igreja do Senhor. E eu estou diante das ovelhas do teu aprisco, Senhor. Há uma responsabilidade enorme nessa noite em minhas mãos, dos meus lábios, do meu pensamento, do meu intelecto, para ministrar a palavra do Senhor, a igreja escolhida do Senhor, separada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, e o que eu falar aqui nessa noite pode talvez transformar a vida dessas pessoas, transformar a vida daquele que der crédito a essa pregação. Então, Espírito Santo, traz a revelação que vem do trono do Senhor. A partir desse momento, eu só quero ser um instrumento aqui nesse lugar. Que os meus lábios possam falar aquilo que o teu Espírito quer ministrar ao nosso coração. E que essa palavra, Senhor, ela possa ser como uma luz que ilumina os nossos caminhos e mostra os lugares que devemos andar. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Efésios capítulo de número 11, versículo 6, diz a palavra do Senhor assim. Hebreus capítulo número 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, amados? Então, como eu já tinha antecipado, o título da nossa mensagem é 5 coisas que Deus não pode fazer por nós. E quando eu estava pesquisando sobre essas 5 coisas, eu comecei a colocar no tópico ali a oração. Mas aí o Espírito Santo me fez lembrar que existe um versículo na Bíblia que diz que quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, se necessário for. Amém? E eu queria também poder dizer para você que uma dessas 5 coisas que Deus não vai fazer para você é ter força, porque Ele disse para Josué ser forte e corajoso. Eu queria dizer que é você quem tem que ter coragem, é você que tem que ter força, mas também a palavra do Senhor vai dizer para nós, Isaías capítulo 40, que o Senhor dá força àquele que está cansado. Porque no momento que você não tiver força, Ele também vai te dar força. Amém? Mas existem 5 coisas que em hipótese nenhuma Deus vai poder fazer por você, em que é você quem tem que fazer. E a primeira delas, amado, é crer, como nós lemos aqui nesse versículo. Amém? Deus não pode crer por você. Essa etapa, esse processo, essa atitude, isso aí é você quem vai ter que fazer. Esse ato de fé, nós não podemos delegar ao pastor. Esse ato de fé, apesar de que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra do Senhor, você está aqui nessa noite para ouvir uma palavra, uma mensagem para avivar a tua fé, e o pastor tem uma responsabilidade de trazer um alimento fresquinho do céu, do trono de Deus, mas o pastor não pode crer por você, nem o próprio Deus pode crer por você. Amém, amados? Então, no tocante à nossa fé, somos nós quem temos que colocar em ação, somos nós quem temos que crer, amados. O Senhor não pode crer por nós. Amém? Existem coisas que Deus pode fazer por você, como eu citei exemplos de dar força, como eu citei o exemplo de interceder com gemidos inexprimíveis através do Espírito Santo, mas crer, Deus não pode fazer. É necessário que nós creamos. Amém? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador
daqueles que o buscam. Então, essa responsabilidade de crer e de colocar a fé em ação, sou eu quem tenho que exercitar. Sou eu quem tenho que fazer. Amém, amado? Eu não posso delegar essa responsabilidade pro meu cônjuge, pro meu filho, para minha filha. Eu não posso colocar essa responsabilidade na mão do irmão da igreja. Não. A fé, ela é única e exclusiva de cada um de nós. E o Senhor deu a cada um segundo a sua medida. Amém, amados? Mas o Senhor também diz na palavra dele que aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e disser esse monte, torna-se para o mar, o monte se tornará para o mar. Amém, amados? Por menor que seja a nossa fé, ela pode produzir coisas poderosas, grandiosas. Porque o grão de mostarda, apesar de ser pequenininho, ele produz uma árvore grande, robusta e que abriga muitos pássaros e faz sombra para muitos. Amém? Então, Deus não pode colocar a fé para você. Amados, o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite sobre autorresponsabilidade, meus irmãos. Porque muitas vezes nós queremos colocar a responsabilidade da fé em outras pessoas. E Deus essa noite veio para abrir os nossos olhos, o nosso entendimento e ministrar o nosso coração e dizer para mim e para você: meu filho amado, eu não posso crer por você, você precisa crer. Amém? Amados, como nós lemos aqui na palavra, é impossível que nós agradar o nosso Deus se nós não crermos que Ele pode fazer em nossas vidas. Então a fé é algo que Deus não pode fazer por você, você tem que fazer. Segunda coisa que Deus não pode fazer por você, como está em Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoarmos os nossos irmãos, o Senhor também nos perdoará. Amém? Não precisa abrir lá para a gente poder ser mais rápido. Irmãos, o Senhor não pode perdoar por você. Amém? O Senhor não pode liberar o perdão por você. Como nós aprendemos na célula agora na sexta-feira, o perdão é uma responsabilidade nossa. Apesar de que Deus quebranta os nossos corações, Deus ele nos mostra os nossos erros, nossos fracassos. Deus ele nos mostra o caminho a seguir, o que temos que conduzir ele no tocante ao perdão, mas ele não pode perdoar por você. É você quem tem que liberar o perdão. Sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração aqui agora? Que tem pessoas aqui nessa noite, eu não tenho a revelação de quem é, mas o Espírito Santo está falando aqui agora no meu coração, que tem pessoas que estão colocando a responsabilidade daquilo que é para você fazer na mão de Deus. Deus está mandando falar para você nessa noite a seguinte coisa: não coloque nas minhas mãos aquilo que é para você fazer. Amém? Não coloque sob a responsabilidade de Deus aquilo que é a sua responsabilidade no mundo espiritual. E perdoar é uma responsabilidade nossa. Amém, amados? Deus não pode fazer isso por nós. Ele não pode, sabe, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo quebranta, o Espírito Santo entristece o coração, o Espírito Santo faz a obra. Tem que ir lá e fazer o pedir perdão e liberar o perdão. É você, meu amado. Amém? Irmãos, e quantos de nós estamos colocando na responsabilidade de Deus essa ação de perdão? Ah não, eu estou orando a Deus para Deus me dar força para eu liberar o perdão. Irmão, Deus já está te dando a direção que você tem que perdoar. Irmão, o Espírito Santo já está convencendo que você tem que fazer, agora é só ir lá e fazer. E eu quero ser mais ousado em dizer, para você o seguinte: quem está falando para você é alguém que tem experiência com Deus há mais de 14 anos nessa guerra. Irmãos, Deus, quando envia uma pessoa para falar conosco a respeito de algum assunto, é porque o Espírito Santo já falou tudo que tinha que ser falado. Porque antes de Deus enviar uma pessoa para falar, primeiro o Espírito Santo fala ao nosso coração. Amém? Quando alguém vai falar alguma coisa para você sobre alguma área da tua vida, é porque o Espírito Santo já está gritando através daquela pessoa. Amém? Então liberar o perdão não é uma responsabilidade do pastor. Liberar o perdão não é uma responsabilidade do seu cônjuge. Liberar o perdão não é uma responsabilidade do seu filho, da sua filha,
do seu vizinho, de quem quer que seja, liberar o perdão é uma responsabilidade nossa. Amém? Deus não vai fazer isso por você. Terceira coisa que Deus não pode fazer por você, meu amado. Existe um versículo na Bíblia, João capítulo 4, versículo 23, vai dizer para nós que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amém? Irmãos, Deus não pode adorar por você. Ele não pode adorar a si mesmo. É necessário que nós, que recebemos esse desígnio, essa incumbência, adoremos ao nosso Deus. Amém? Deus não vai ser adorado. Você precisa adorar o seu Deus. Você precisa entregar o seu louvor, a sua adoração. Você precisa render graça para Ele. Ele não vai fazer isso por você. Pastor, e o que isso traz para a minha vida? Irmão, quando eu adoro, o céu se abre. Quando eu adoro, as portas se abrem. Quando eu adoro, os céus se escancaram na minha frente. Oh, meu Deus. Os anjos têm, entre aspas, né? Eu não estou aqui dizendo que a Bíblia fala isso, mas os anjos talvez tenham até uma inveja de nós. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Amém? Nós temos algo tão maravilhoso em nossas mãos, que é a capacidade de adorar o nosso Deus. E às vezes nós negligenciamos isso. Não negligencio isso nessa semana que está começando hoje, amados. Essa semana, como é que eu vou dizer assim, essa honra que foi colocada em suas mãos, que é a capacidade de adorar o seu Deus, e que Deus não pode fazer isso por você, porque Ele não pode adorar a si mesmo. Então usa isso. Adora o seu Deus nessa semana. Adora o seu Deus com a sua fala, com as suas atitudes, com as suas ações, com tudo que há em mim. Adore e louve ao Senhor. Aleluia. Tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Deus não pode fazer isso por você, amados. Amém? Essa é a terceira coisa que Deus não pode fazer por você. Somos cada um de nós que temos que fazer a nossa parte. Quarta coisa que Deus não pode fazer por nós: Deus não pode obedecer por nós. Deuteronômio capítulo 21 vai dizer para nós a respeito das bênçãos decorrentes da obediência. Então, Deus, Ele não pode obedecer por você. Deus, Ele te mostra a palavra, Ele te mostra a verdade, Ele te ensina o caminho que você deve seguir, Ele te mostra a luz da Bíblia, as decisões que você deve tomar na sua vida, mas Ele não pode ir lá e tomar a decisão por você de obedecer. É você quem tem que obedecer. Amém? Por quê, pastor? Porque Deus não fere o princípio do livre-arbítrio. Irmãos, quem estava diante da serpente era Eva, e depois Adão. Deus não interferiu na capacidade que eles tinham de obedecer. Porque Deus conferiu a mim e a você o livre-arbítrio de decidirmos o caminho e o rumo de nossas vidas, as decisões que vamos tomar no nosso dia a dia. Então Deus não vai obedecer por você. É você quem tem que tomar a decisão de obedecer. É você quem tem que tomar a decisão de andar segundo a palavra do Senhor. Amém? Por mais que Deus te dê força, por mais que Deus te dê coragem, por mais que Deus te dê discernimento, por mais que o Espírito Santo te convença, te mostre o caminho, mas quem vai ter que obedecer vai ser cada um. Amém, amados? A obediência é algo que foi entregue a cada um de nós. O Espírito Santo não o pode fazer por nós. Está em nossas mãos. Não é isso? Como um pai, nós somos pais, criamos nossos filhos, ensinamos eles o caminho que ele deve andar, mas vai chegar um momento que eles vão ter que tomar a decisão para a vida dele. Eu já falei isso até com meu filho. Falei, filho, hoje papai controla o seu celular, papai controla a televisão que você vê, mas vai chegar um tempo que ninguém vai controlar, que você vai ter o livre-arbítrio para ver quantas horas de televisão você quiser e o que você quiser ver no seu celular. Aí vai depender de você. Amém, amados? Então, Deus, Ele mostra o que você deve fazer, mas o decidir fazê-lo ou não, obedecer, está na mão de cada um de nós. Deus não vai obedecer por você. Amém? É você quem tem que fazer.
Última coisa que eu quero ministrar nessa noite, em que o Espírito Santo não pode fazer por você, em que é você quem tem que fazer. Provérbios, capítulo de número 12, versículo 27, diz assim: os preguiçosos não assarão a sua caça. Irmãos, Deus não vai trabalhar por nós. Amém? Eu descobri isso a duras penas, porque eu sempre, quando nas minhas orações pedia prosperidade ao Senhor, pedia para que Deus me mostrasse uma direção, um caminho, e ali o Espírito Santo me fez entender, quando eu chegava em casa cansado, sabe, ali com as energias afindadas, que se nós quisermos alcançar alguma coisa em nossas vidas, financeiramente falando, nós precisamos fazer o que, amados? Precisamos trabalhar. Amém? Porque sem trabalho, irmãos, não tem caça, não tem colheita. Amém? Então Deus não vai trabalhar por nós. E isso em todos os aspectos, seja ministerialmente, seja no nosso casamento, seja nas nossas finanças, em todas as áreas da sua vida, você tem que colocar energia, nós temos que ir lá e trabalhar. Amém? Então, hoje pela manhã eu estava cansado, a vontade minha era ficar em casa e dormir até as 10. Mas eu tive que levantar e estar aqui hoje de manhã na escola bíblica dominical com você. Não é isso? Mas eu tive que estar ali no propósito, consagrando para esse momento estar aqui com você. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus não vai trabalhar por nós. Deus não vai ler a Bíblia por você. Deus não vai jejuar por você. Amém? Deus não vai adorar por você. É você quem tem que fazer. Mas, então, o Espírito Santo nos congregou nessa noite como igreja do Senhor, como igreja santa, como povo santo, como nação eleita, como povo escolhido, para dizer para nós: filho meu, eu já te dei a direção, eu já te dei o caminho, já te mostrei os passos que deve seguir, mas agora é com vocês. Você precisa fazer a sua parte. Amém, amados? Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Se você não quiser fazer, está tudo certo, amados. Está tudo certo. Se você não quiser crer, se você não quiser perdoar, se você não quiser adorar, se você não quiser obedecer, se você não quiser trabalhar, está tudo certo, amados. Deus não vai interferir no livre-arbítrio. Se nessa noite nós sairmos aqui da igreja e quisermos ali na esquina e tomar um copinho de pinga, está tudo certo. Deus não vai interferir. E há quem diga, talvez, que está lá no mundo, que se afastou da presença de Deus, e diz assim: poxa, por que Deus não me impediu eu chegar de novo aqui nas drogas? Deus não vai impedir, amados. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Ele colhe nos nossos corações. Amanhã é segunda-feira, você tem a decisão de tomar amanhã, de levantar da cama cedo amanhã e partir para cima, para cuidar da sua saúde, para fazer uma caminhada, para tomar um café com a família. Você tem a decisão amanhã de manhã, segunda-feira, de ir para cima da batalha, vencer os leões que você tem que matar amanhã, ou de você ficar dentro de casa, choramingando, chorando pelo leite derramado, amados. Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio. Ele não vai interferir. Se nós quisermos continuar no cantinho da tristeza, está tudo certo. Amém? Eu quero dizer para você que se Deus trouxe essa mensagem aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo primeiro já falou muito com você no seu secreto. E hoje Ele está gritando aqui nessa noite através dos meus lábios. Hoje Ele está gritando para nós aqui nesse lugar, dizendo para nós: filho, o que eu posso fazer, eu já fiz. Agora você tem que fazer a sua parte. Amém? Deus não vai fazer a sua parte, meu amado. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Deus não vai fazer aquilo que está no seu alcance. Amanhã de manhã sou eu quem tem que levantar, arregaçar minha manga e atender o cliente. Amanhã de manhã sou eu que tenho que sentar no computador, ir para cima e traçar estratégia, pedir direção ao Espírito Santo, ir para cima para guerrear por aquilo que eu acredito. Porque se nós não fizermos isso, ninguém fará por nós, amados. Nós temos uma mania de querer achar que as coisas vão acontecer. Não vai acontecer. É guerra, meu amado. É luta. Amém? Todo dia nós temos que tomar uma decisão. Sabe uma coisa que eu compreendi na minha vida? Essa semana eu estava refletindo sobre isso. Irmão, sucesso é todo dia. Sucesso é todo dia.
Porque amanhã nós temos que tomar uma decisão. Amanhã é segunda-feira, você tem que tomar uma decisão. Vou ficar no canto, chorar, me engano, ou vou para cima? Ô Jesus, amado, aquela pessoa que está na cama do hospital, na UTI, nas últimas dessa noite, ela precisa tomar uma decisão dentro dela. Vai se entregar para enfermidades ou vai lutar para guerrear? A medicina diz para nós que as pessoas que acreditam na sua cura e que lutam pela sua cura é o que tem maior probabilidade, que tem maior caso de cura. São as pessoas que lutam por aquela cura. Eu estava vendo isso do Reinaldo Genichini, que passou pelo problema, acho que foi do câncer, se eu não me engano, um tempo atrás. Porque ele lutou, ele acreditou, ele foi para cima. E talvez nunca entrou numa igreja evangélica, mas isso é científico. Às vezes, irmãos, nós nos tornamos religiosos, místicos. O que é misticismo, pastor? Misticismo, meu irmão, é você achar que tudo é espiritual, é colocar tudo na mão de Deus e pensar que você não tem que fazer nada. Isso é misticismo. Quem tem que dizer não para o colesterol, para a gordura, não é Deus, é você. Quem tem que dizer não para o sal amanhã, segunda-feira, hoje à noite na janta, é você. Quem tem que dizer sim para a salada é você. Quem tem que botar a garrafinha cheia de água é você. O Espírito Santo não vai fazer isso por você. Amém, amados? Quem tem que levantar amanhã cedo e fazer uma caminhadinha para cuidar da sua circulação, para não ter problema de hipertensão, é você. E a gente está colocando isso tudo na mão de Deus. Aí eu fui para o hospital com a pranchetinha, 3 meses fazendo visita, eu mais alguns irmãos, levando a pranchetinha. Quando eu terminei com a minha pranchetinha, eu fiz ali os cálculos. A maioria das pessoas que estavam no hospital internada, cristãos. Por quê? Porque coloca tudo na mão de Deus e esquece que tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Essa é a mensagem do Senhor para nós nesse domingo, amados. Nós vamos começar a semana com essa mensagem no coração. Deus não vai fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. Amados, Deus chamou Paulo para pregar o Evangelho, para plantar a igreja na terra, mas quem tinha que ir no presídio ser preso era Paulo. Quem tinha que levar chicotada era Paulo. Quem tinha que ser preso pelo Evangelho era Paulo. Paulo não podia colocar para outra essa responsabilidade. Paulo, para poder vivenciar a igreja plantada na terra, para que eu e você ouvíssemos o Evangelho, Paulo teve que ir lá e se entregar nas prisões, nos açoites que ele sofreu. Ele não pode colocar isso para Deus sofrer. Se você quer, então você precisa ir lá e pagar o preço, amados. Eu não estou falando de Calvário, porque o sangue de Jesus já foi entregue no Calvário, nos garantiu a vitória. Mas existem coisas como essas 5, por exemplo, que nós citamos aqui nessa noite, que Deus não pode fazer por você. Às vezes nós colocamos na mão de Deus a responsabilidade de obedecer. Deus não vai obedecer por nós, amados. Deus não vai crer por nós. Nós temos que crer. Deus não vai perdoar por nós. Deus não vai obedecer por nós. Deus não vai trabalhar por nós. Então, se quarta-feira, sexta-feira na célula, você tomar a decisão de não estar conosco, está tudo certo, amado. Apesar de que o Espírito Santo vai fazer uma força danada para você chegar lá naquele lugar, mas se você não quiser ir de fato verdade, não, está tudo certo. Deus não é obrigado. Que Ele respeite o seu livre-arbítrio. Mas se você quer vencer, se você quer alcançar o galardão, se você quer chegar na promessa, então você vai precisar fazer a sua parte. Amém? Entenda uma coisa: plantar a semente no solo é você quem tem que plantar. Você pode fazer chover, sim ou não? O fazer chover está no domínio de nossas mãos, sim ou não, amados? Fazer chover, é o homem que governa isso, sim ou não? Claro que não. Fazer chover não está sobre o nosso governo. Ventar não está sobre o nosso governo. Nós não sabemos se vai chover sobre a semente que nós estamos plantando, mas plantar a semente, é Deus quem vai plantar ou é você quem tem que plantar? É você quem tem que plantar. Então o que eu tenho que fazer, que é plantar a semente,
Deus não vai fazer por mim. Eu tenho que ir lá e plantar semente. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que observa o vento não semeará. Amém? Porque quando você ficar olhando, não vou plantar hoje não, porque o clima está seco. Não vou plantar hoje não, porque está ventando um vento sudoeste. Aí não planta. E enquanto isso, o outro está lá. Não sei, eu não tenho domínio sobre a chuva. Se vai chover ou não, isso está na mão de Deus. Eu vou fazer a minha parte. Vou fazer a minha parte. E aí o resto fica na mão de Deus. Se Ele quiser, se Ele tiver misericórdia, me achar graça, se quiser fazer chover, é com Ele. Mas a minha parte eu preciso fazer. Amém? Então, amados, pensa comigo. Eu estava estudando sobre venda por esses dias. Eu descobri uma coisa de vendas. Presta atenção nisso aqui, olha só. Vendas é o seguinte. Você traçou uma estratégia de venda, Bia. Olha, Bia, você que é empreendedora, saca essa. Traçou uma estratégia de venda. Eu quero vender esse mês, Bia. Você quer vender 10 mil reais de locação de brinquedo. A minha meta do mês, pastor, é 10 mil reais eu quero vender de locação. Poxa, se você quer vender 10 mil reais de locação, para quantos clientes você tem que ligar para poder alcançar esses 10 mil reais de venda? Eu tenho que ligar para 30 clientes por dia para conseguir falar com 5 para fechar 2. Amém? Está entendendo? Então, eu posso ficar em casa, orar ao Senhor, meu Deus, abençoa a minha empresa, eu quero fechar 10 mil reais de venda, isso aqui lá. Se eu ficar em casa, lá em oração, buscando espiritual, homem espiritual, mulher espiritual, vai acontecer, amado? Sim ou não? Não vai acontecer. Porque Deus vai te dar a direção, a estratégia do que você vai fazer na sua empresa. Deus vai te dar a direção. Ele dá, realmente o Espírito Santo, ele nos inspira, ele mostra. Essas estratégias maravilhosas. Homens que receberam uma luz de uma estratégia que montaram empresa bilionária na terra. Mas você tem que ir lá. Você tem que ir lá e plantar. Você tem que ir lá e visitar o cliente, receber não. Está ali todo dia, né? O cara que sai com o geladinho dele na praia, ele sai com 100 geladinhos no saquinho lá no isopor dele, lá no Rio de Janeiro, seu João. Na praia lá, 100 geladinhos. E ele bate no primeiro, ele sabe que para ele vender 100 geladinhos, ele tem que bater em 1000 pessoas, porque a cada 100, um compra. Não sei qual é a proporção, né? Se é 30 por 1. Mas é 30 não, para receber um sim. Amém? Está entendendo? Então nós precisamos plantar, nós precisamos semear, nós precisamos seguir em frente. Então, Deus vai dar estratégia. Amanhã, eu tenho uma meta de venda para amanhã, mas eu preciso ir lá e fazer e sair para cima, mas vamos para cima. Desde casa, com a porta fechada, ai, meu Deus do céu. Deus já me deu coragem, Deus já me deu saúde, Deus já me deu a direção, já me deu a inspiração, já me deu argumento, está tudo comigo. Agora eu tenho que ir para cima na guerra, amados. Amém? Senhor, muda a minha saúde, Senhor. Ai, minha saúde, Pai, me ajuda. Está escrito em Isaías 53:4 que o Senhor levou sobre si as minhas dores. Ah, papai. E taca um hambúrguer no colesterol. Taca na costelinha de porco. Taca naquele negócio de torresmo. Vai acontecer, irmãos? Vai. Está entendendo isso? Estou falando um tom de brincadeira, mas é uma verdade. É uma verdade. O Espírito Santo está falando algo muito poderoso aqui nessa noite. O que você tem que fazer, eu não posso fazer por você. Amém? Tem coisa que a tua parte é sua responsabilidade. Não é responsabilidade da minha esposa, não é responsabilidade do meu filho, é minha responsabilidade. Ah, não, porque eu não fiz, porque o pastor não falou para a gente fazer, que eu tinha que orar. Ah, porque o pastor não faz um propósito de oração, porque o pastor não faz propósito de jejum. Ah, porque o pastor a gente não sai para fazer um evangelismo, não sei o quê. E o pastor, e o irmão da igreja, não sei quem. Ah, sempre o outro que é culpado, mano. Tem sempre um que é culpado. É o Lula que é o culpado, é o Bolsonaro, é a Dilma, é a prefeita Fátima. Todo mundo é culpado, nunca é você. Deus está falando nessa noite conosco. Filho, tem coisa que eu não posso fazer por você. Tem coisa que é você. Amém?
Eu vou te dar semente, mas você vai ter que plantar. Eu vou te dar coragem, saúde para você sair amanhã, né, Zé? Levantar cedo, 4h30 da manhã, pegar aquele ônibusinho abençoado e partir para Macaé. Usar todo segunda a sexta, né, Zé? Canela. Deus abriu a porta de trabalho, mas tem que ir para lá. E não é fácil. Todo dia para Macaé, meu amigo. É luta. Alguns anos, né, Zé? Então, é assim que funciona, meu irmão. Nós precisamos sair desse misticismo religioso que ensinaram para nós de um Deus mágico. Sabia que tem um Deus mágico por aí? Tem um Deus que é mágico. Pode, vem nessa sexta-feira que a sua vida vai mudar. Aproveita e já traz logo o envelope, irmão. Sua vida vai mudar. Vai mudar a sua vida, não sei o que, não sei o que lá. Muda sim, se você fizer a sua parte. Fizer a sua parte. Se não fizer a sua parte, não vai mudar nada. Continua comendo colesterol, continua comendo açúcar, continua sem fazer atividade física, continua, você vê que vai mudar, não vai mudar nada. Hoje eu estava até mostrando para a Gisele uma história de uma mulher que ela era muito obesa. E ela foi ali, fez cirurgia, foi fazendo musculação na academia. Gente, a transformação da mulher foi uma coisa extraordinária. Mas quanto preço aquela mulher teve que pagar? Academia, quantos meses, quanto tempo ali pagando o preço? Amém? Então, para a gente poder fechar, Deus não pode crer por você. Deus não pode perdoar por você. Deus não pode adorar por você. Deus não pode obedecer por você. E Deus também não pode trabalhar por você. Amém? Somos nós que temos que fazer. Bem, meus amados. Então, vir a quarta-feira no culto é com você. Estar na célula na sexta-feira é com você. Estar na escola bíblica dominical no domingo de manhã é com você. Amém? Deus pode fazer isso por você? Não. Isso é conosco. Não é isso? Então, faça a sua parte, que com certeza Deus já vai fazer dele. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente poder orar. Aleluia. Vamos aumentar um pouquinho, filho, por favor. Feche seus olhos. Espírito Santo. Fico imaginando o Senhor dos céus olhando para nós. Sabe, irmãos, Deus não pode deixar de ver aqueles vídeos impuros que talvez eu e você estejamos diante deles. Somos nós que temos que fazer isso. Deus não pode, liberar o perdão por nós. Somos nós que temos que fazer. Deus não pode manifestar a crença por nós. Somos nós que temos que usar a nossa fé. Deus não pode, entregar adoração por nós. Somos nós que temos que fazer. Aquilo que é você quem tem que fazer, como trabalhar, por exemplo, Deus não vai fazer por você. Faça a sua parte. Faça a sua parte, que Deus, Ele fará com certeza a parte dele. Amém? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Deus começou uma obra em você. Faça a sua parte. Faça aquilo que o Espírito Santo já mandou você fazer. Faça aquilo que você sabe que precisa ser feito. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Aleluia. Espírito Santo, dê força aos meus irmãos, Pai. Nos dê força a cada um de nós, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor já ordenou para nós fazermos. Aquilo que é de nossa responsabilidade, Senhor. Aquilo que o Senhor não vai descer do céu para fazer por nós. Eu bem sei que o Senhor pode enviar em nossos lares alguém com uma provisão por nós.
Eu bem sei que o Senhor pode, assim como o Senhor fez, colocando ali, sabe, o dinheiro na boca do peixe, enviar a provisão para nós. Como o Senhor também multiplicou os pães e peixes para aqueles 5.000. Mas a nossa parte, meu Pai, é necessário que nós façamos. Pedro precisou obedecer e ir lá e pescar e trazer o peixe. Aquela multidão precisou obedecer toda a ordenança que Jesus estava dando para eles. Se assenta, espera, e dá os 2 pães, os 5 peixes, 2 pães, os 5 pães e 2 peixinhos. Tudo isso eles tiveram que obedecer, para que se cumprisse o milagre, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então faça a sua parte, porque a parte de Deus já está garantida em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor nessa noite, com alegria. Aleluias. Pode se assentar. Pode abaixar, filho. Irmãos, a parte deles já está tudo certo. Nessa aliança entre nós e Deus, a parte de Deus já está certa, né? Agora nós precisamos fazer a nossa parte, porque em toda aliança, em todo pacto sempre tem 2 partes, né? Essa aliança com Deus que nós temos, tem a parte de Deus que já está tudo certo, a parte dele nunca erra, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem muitas pessoas querendo promessa, querendo acessar a promessa, querendo a bênção de Deus, querendo acessar coisa extraordinária e que nunca vão conseguir acessar. Sabe por quê? Porque não estão fazendo a sua parte. Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando de uma forma geral. De forma geral. A gente vê um monte de gente por aí querendo acessar a promessa, mas não perdoa. Querendo acessar a promessa, mas não crê. Né? Semana até Gisele estava aconselhando uma jovem falando sobre isso. Falei, cara, como é que você vai receber o milagre se você não crê? É surreal. Vai acontecer esse milagre, amados? Nunca! Nunca vai acontecer. Se a pessoa não crê, não vai acontecer, amados. É necessário que nós cremos. Amém? Então, Deus não pode adorar por você, Deus não pode obedecer por você, Deus não pode trabalhar por você, Deus não pode perdoar por você, Deus não pode crer por você. Nós somos nós que temos que fazer. Tá bom? Em algum momento, se você não conseguir orar, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis ao Pai, se necessário for. Em algum momento, se você estiver fraco, cansado, desanimado, o Espírito Santo te dá força para você se colocar de pé. Mas essas 5 coisas que eu disse aqui, Deus não pode fazer por você. Amém? Leva isso contigo e vai para cima da batalha. Faz a sua parte.